Provérbios capítulo 24, versículo 3. Hoje nós vamos começar com esse versículo e vamos expor um tema que é muito abordado em Provérbios também. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Olha só, está ali já no telão. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Amém? Vou repetir. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Glória a Deus. Então, o tema da mensagem dessa noite, baseado nesse versículo, família sábia. Então, hoje nós vamos ver alguns princípios bíblicos extraídos de Provérbios a respeito de família. Então, para quem não esteve aqui nas primeiras mensagens, eu quero dizer que esse mês é o mês em que estamos estudando sobre sabedoria. Estamos estudando sobre a sabedoria de Salomão. Estamos fazendo uma jornada pelo livro de Provérbios. E hoje nós veremos o que Salomão, em sua sabedoria, escreveu sobre família. Então nós veremos conselhos práticos para sermos uma família sábia, uma família sadia. E para introduzir a mensagem, eu quero dizer que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria prática. Para crescer em sabedoria, ler Provérbios é essencial. Sabedoria é a palavra-chave do livro. E eu já disse isso, que esse livro apresenta Jesus como a nossa sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus. Inclusive, se você pegar alguns textos de Provérbios e substituir a palavra sabedoria por Jesus, fica muito legal também. Por exemplo, tem um texto que fala que a sabedoria está clamando, chamando as pessoas para buscá-la. E a sabedoria diz assim: quem me acha, acha a vida. Quem é a vida? É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem me acha, diz a sabedoria, acha a vida. Ou seja, substitua a palavra sabedoria por Jesus. Quem acha Jesus, acha a vida. Então, esse livro apresenta Jesus como a nossa sabedoria. E esse livro contém conselhos práticos para os casais, para os pais e para os filhos. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E eu queria falar algumas coisas que eu não falei aqui nas ministrações anteriores. Dos 31 capítulos de Provérbios, na verdade 29 foram escritos por Salomão. Nós atribuímos os provérbios a Salomão, mas ele é o maior escritor de provérbios, porque o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. São conselhos que o rei Lemuel recebeu da sua mãe e ele coloca no capítulo 31. Então, Salomão não é o único escritor de provérbios, tá? Ele é o maior escritor de provérbios. Por isso que nós dizemos que Provérbios é o livro de sabedoria de Salomão. Mas existem 2 capítulos que não foram escritos por ele. Ou seja, ele é o maior escritor desse livro. E vocês sabem que ele foi filho de Davi e ele foi rei de Israel. E Salomão foi provavelmente o homem mais sábio que já houve na história da humanidade. E nós vimos de onde vem a sabedoria de Salomão, ou de onde veio a sabedoria de Salomão. Veio do próprio Deus, né? Nós vimos que Salomão, numa certa noite, ele teve um sonho, e nesse sonho Deus aparece para ele e diz: pede-me o que você quer que eu te faça. E Salomão, ele humildemente disse: olha, eu quero sabedoria para governar esse tão grande povo. E Deus, ele ficou tão feliz com o pedido de Salomão, e Deus disse assim: olha, por que você não pediu riqueza, por que você não pediu fama, por que você não pediu a morte dos teus inimigos, e pediu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve na história da humanidade, mas eu vou te dar riqueza também. Eu vou te dar fama também. Eu vou te dar paz, ou seja, os teus inimigos, eles vão ser eliminados. Então eu vou fazer inclusive aquilo que você não pediu. E eu deixei de falar um detalhe, até quem me lembrou isso foi a minha mãe, durante esse feriado de carnaval, porque ela estava lendo, acho que o livro dos reis, ou de crônicas, né, ali que conta essa história de Salomão. Salomão, no dia anterior
a esse sonho em que Deus aparece para ele, ele sacrificou 1000 animais em holocausto ao Senhor. 1000 animais. Ali no Monte Gibeon, se não me engano, né? Então o que é um sacrifício de holocausto? É uma oferta totalmente dedicada ao Senhor, onde um animal ele era imolado e ele era totalmente queimado, totalmente oferecido ao Senhor. Então o holocausto era, digamos assim, uma ação, um gesto de adoração. Era um gesto de dedicação total. Quando eu oferecia um animal em holocausto, eu estava adorando a Deus no Antigo Testamento. E eu estava oferecendo o animal no meu lugar, dizendo, eu estou me dedicando inteiramente ao Senhor. Ou seja, estou morrendo para mim, para minha vontade, para minha vida, para me dedicar integralmente ao Senhor. Agora veja, uma grande bênção veio depois de um grande sacrifício. Da mesma maneira é conosco, irmão. Se você quer uma grande bênção de Deus, você precisa dar a Deus um grande sacrifício. O que você tem dado a Deus para querer receber igual Salomão recebeu? Todo mundo quer sabedoria igual Salomão, todo mundo quer riqueza igual Salomão, todo mundo quer fama e prosperidade igual Salomão, mas qual é o nosso nível de entrega e de sacrifício? É claro que para nós hoje o sacrifício não é de um animal, né? Mas o que seria um sacrifício? É você dar mais, é você ir além, é você fazer além do que é esperado de você, irmão. Entendeu? É se dedicar corpo, alma e espírito. Por isso que Jesus falou que se o reino de Deus está em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas dessa forma a gente vê que a sabedoria de Salomão, ela veio do próprio Deus. Ou seja, Deus é a fonte de toda a sabedoria. E aí não tem como repetir aquela passagem de Tiago, né? O irmão do Senhor, quando ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então nós vemos Tiago nos aconselhando a pedir sabedoria. Pastor Peter, quando que você pede sabedoria? Todos os dias. Todos os dias eu peço sabedoria para que eu possa lidar com as demandas da vida, da família, do ministério. Então essa é uma das maneiras de adquirir sabedoria, suplicando a Deus. Até porque a sabedoria, a palavra de sabedoria, é um dos 9 dons do Espírito Santo. E um dom do Espírito Santo é uma manifestação direta do Espírito Santo através do crente. E a palavra de sabedoria é quando você recebe sabedoria sobrenatural, sabedoria de Deus, para agir em determinada situação. Amém? Então nós precisamos clamar por sabedoria, e é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje queremos orar por vocês, junto com vocês, clamando por sabedoria. Mas como eu tenho dito, não é só clamar. Nós precisamos também buscar de alguma maneira. E a leitura da Bíblia é essencial, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus é a fonte de toda sabedoria, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, aplicar os princípios da Bíblia é sabedoria, ou é essencial para uma vida sábia. Veja só o que Salomão diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Acompanhe aqui no telão, ó. Diz assim, ó: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Olha só que coisa maravilhosa. A sabedoria é o quê? A coisa principal. Salomão chega a dizer, emprega tudo que você possui em busca, na aquisição de entendimento. Então a sabedoria, o conhecimento são coisas que ninguém pode tirar de nós. Tudo se faz com sabedoria. Nós precisamos de sabedoria em todo o tempo e em todo o lugar. Ah, vou levantar uma parede de tijolo. Se você não tiver conhecimento, sabedoria, não vai dar certo, irmãos. Precisa de sabedoria, precisa conhecer o ofício, não é de qualquer jeito. Então, sabedoria e conhecimento são coisas essenciais para uma vida bem-sucedida. E trazendo isso para o contexto familiar, a sabedoria é o segredo para que uma casa seja estabelecida. Estou certo ou não?
lemos no início Provérbios 24:3, com sabedoria edifica-se a casa e com entendimento ela se estabelece. Então nós precisamos de sabedoria para tratar os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, e nessa época de apostasia isso ainda é mais importante. Por quê? Porque antigamente o modelo de sociedade contribuía para que os laços familiares fossem estabelecidos. Hoje não. Hoje o jogo virou e seguir o rumo da correnteza é fatal para as famílias. Então nós precisamos buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. Então, infelizmente, muitas pessoas querem uma casa edificada, querem uma casa estabelecida, mas nunca dedicaram tempo, por exemplo, para buscar sabedoria e conhecimento. Muitos querem um casamento bem-sucedido, mas nunca leram um livro sobre o assunto, por exemplo, né? Eu às vezes falo isso quando vou fazer casamento. Há quantos anos vocês ficaram numa universidade ou numa faculdade, por exemplo, para exercer a tua profissão? Né? Alguns ficaram 4, outros 5, outros 6 anos, fora pós-graduação, especialização. Hoje a galera nem para de estudar, né? A vida inteira, às vezes, adquirindo conhecimento. E aí, quantos livros para ter um casamento bem-sucedido? Ah, nenhum. Fez um aconselhamento pré-nupcial? Não, não fiz. O que você busca para ter conhecimento nessa área? Não busco nada. Aí quer um casamento estabelecido, né? Quer uma família bem-sucedida, não sabe nada a respeito de filho, de criação de filhos, e querem ter filhos saudáveis emocionalmente, espiritualmente, enfim. Existem leis, existem princípios que regem a vida familiar, e nós vamos ver algumas coisas, né? Só um recorte aqui, porque existe muita coisa a respeito desse assunto. Então, muitos querem uma vida familiar bem-sucedida, mas fazem tudo no instinto. Quero dizer que no instinto as coisas não darão certo. Nós precisamos de sabedoria e de conhecimento. Isso me lembra uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu fui convidado para fazer uma palestra para a liderança ali do Hospital Vita. E eu estava ali sentado com as psicólogas que me convidaram e conversando com elas. Uma delas as duas tinham filhos, né? E uma delas me disse: pois é, né, Peter, a gente aprende tanta coisa a respeito de criação de filhos, mas na hora H mesmo a gente esquece tudo. Ela falou mais ou menos isso, né? Não sei se foi bem com essas palavras, mas foi mais ou menos o que ela quis dizer. E eu olhei para ela e disse: não tenho esse sentimento. Realmente eu não tenho, né? Eu lembro até que quando a Marla ficou grávida da Anabela, eu reli toda a literatura ali que eu tinha a respeito de criação de filhos, né? Li mais alguns livros e eu me sentia preparado. Eu falei: não, meu sentimento é que eu estou preparado. Por quê? Porque eu adquiri conhecimento, adquiri sabedoria. Agora é aplicar, claro, o conhecimento que eu recebi. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ler, ter conhecimento. Precisamos meditar nesse conhecimento, mas nós precisamos aplicar esse conhecimento. E esse é o problema, às vezes, da igreja, né? Às vezes a igreja até tem conhecimento, mas não aplica o conhecimento que recebeu, e aí de nada adianta mesmo. Aí a sua casa, ela vai ruir. Agora, se você quer uma casa edificada, bem edificada, siga os princípios da palavra de Deus, amém? E hoje nós vamos começar com Provérbios 19:14. Então, como eu falei, vamos falar sobre família sábia, e vamos começar falando um pouquinho assim de casamento, tanto para os casais quanto para os solteiros. Então, Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Olha só o que diz: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Amém? A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Somando a esse versículo, quero aqui citar um outro provérbio que diz: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios 18, versículo 22. Mas o que eu quero extrair daqui? Quero extrair o seguinte princípio, queridos: que do Senhor vem a mulher prudente. Posso ouvir um amém? De quem vem a mulher prudente? Vem do Senhor. Veja que uma mulher sábia, uma mulher prudente, é algo
que somente o Senhor pode nos dar. Então, casa, bens, herança, os pais sábios deixam para os filhos. Na verdade, Provérbios diz que os pais sábios, eles deixam herança para os filhos dos filhos, para os netos, né? Então, glória a Deus, eu espero deixar herança para os meus netos. Eu louvo a Deus porque dos meus pais, dos meus sogros, eu recebi herança. Recebi casa, recebi herança, mas existiu algo que meus pais e ninguém poderia me dar. O que ninguém poderia me dar? Uma esposa prudente, uma mulher sábia. Então eu orei muito para acertar nessa área, porque errar nesse quesito comprometeria toda a minha vida. Agora, pastor Peter, o que seria uma mulher prudente? O que seria uma mulher prudente? Querido, você que veio sem a tua mulher, né, se deu mal, porque vai perder essa mensagem, mas está sendo gravada, né? Então, o que seria uma mulher prudente? Seria, em primeiro lugar, uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia, uma mulher dedicada. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E essa mulher sábia, ela vem do Senhor. Então, a mulher sábia, eu repito, é aquela que edifica a casa. É aquela que, em primeiro lugar, teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma mulher que ama o Senhor, que ora, que ama estar na casa do Senhor, que incentiva o marido a estar aqui e os filhos a estarem aqui também. É isso, em primeiro lugar. É uma mulher que administra tudo com prudência, que tem conhecimento e sabedoria para falar, para investir o dinheiro, para economizar, para junto com o marido disciplinar os filhos. É uma mulher fiel, é uma mulher esforçada e não preguiçosa. É uma mulher que cuida da sua aparência, do aspecto físico e é atraente para o seu marido. É a mulher de Provérbios 31. É aquela mulher que a mãe do rei Lemuel falou dela para ele e ele escreveu em Provérbios 31. Né? Então, onde estão os solteiros aqui? Ó? Levanta a mão, solteirada aí. Tem alguns aí, né? Então saiba, essa mulher vem do Senhor, irmãos. Vocês precisam orar por ela, entendeu? Tem que clamar por essa mulher. Ninguém pode te dar essa mulher, somente o Senhor. Então seja alguém que teme a Deus e clame por essa mulher. Olha só, vamos para Provérbios 31, a partir do versículo 10, e vamos ler o texto da mulher virtuosa. Diz assim, ó, acompanha no telão. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Veja como ela administra, ó, chega a comprar propriedades. Né? Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas.
Amém? Então esse tipo de mulher que nós devemos orar por ela, porque ela vem do Senhor. Aí eu vou fazer a pergunta agora para as mulheres. Daí, mulherada, vocês são essa mulher? Sim ou não? Amém? Você é essa mulher? Se você não é, tempo de se arrepender, de clamar a Deus e de buscar transformação. E rapazes, orem muito por isso, irmãos. Orem muito por isso, que se você orar, se você clamar, se você buscar a Deus, com certeza Ele vai te dar, porque a mulher formosa, prudente, ela procede do Senhor. Pastor Peter, eu já casei, minha mulher não é assim, o que eu faço? Ora pela tua varoa, irmão. Deus é poderoso para transformá-la. Amém? Creia nisso. Posso mudar? Não, não é o caminho. Não é o caminho. Já casou, agora ora pela metanoia, pela metamorfose, pela transformação da sua varoa, em nome de Jesus, caso ela não seja essa mulher. Porque mulheres, saibam, Provérbios fala muito que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. É melhor morar no deserto. É melhor morar no canto de um eirado, de um telhado, do que ter uma companheira briguenta numa mansão, numa casa ampla. Provérbios repete isso 3 vezes. É melhor morar no canto de um telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Então, se você é mulher briguenta, mulher murmuradora, mulher faladora, saiba, teu marido deve sofrer demais. Olha, deve ser terrível. E não sou eu quem estou dizendo, quem diz é Bíblia. Eu estou trazendo Bíblia, eu não estou dando opinião pessoal aqui, irmãos. Não é minha opinião pessoal, estou trazendo o que a Bíblia diz, que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa, irritadiça e iracunda. Então sejam mulheres virtuosas. Vamos orar por vocês, mulheres. Vamos orar aí pelos solteiros, aí para que eles sejam também quem teme ao Senhor, né? Não adianta nada, quero a mulher virtuosa e eu não levo a sério Deus, não vai vir para você essa mulher, né? Então primeiro se dediquem ao Senhor. Em segundo lugar, busquem em Deus essa mulher. Amém? Então, mulher virtuosa, mulher prudente, ela vem do Senhor. Primeiro princípio. Segunda coisa que eu quero falar, que vai ajudar muito você na sua casa, é você fugir das paixões carnais. E Provérbios é muito rico sobre isso, também falando sobre isso, especialmente no capítulo 6 e 7. Eu não vou ler tudo porque é muita leitura, mas eu quero ler uma parte do capítulo 7. Vamos para Provérbios 7, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Aqui diz mulher alheia também, é a mesma tradução. Algumas traduções dizem a mulher sedutora, a mulher adúltera. E aí a continuidade, o contexto desse texto que nós lemos, nós vemos Salomão dizendo que ele viu da janela da sua casa um rapaz que era falto de entendimento. Então ele chama esse rapaz de rapaz nécio, falto de entendimento. Onde ele se encontra com uma mulher adúltera, uma mulher que estava vestida como uma prostituta. Essa mulher era casada, o marido dela sai para uma longa viagem, ela prepara a sua cama, põe vestes de prostituta, e o rapaz vai passar por perto da sua casa, intencionalmente, é claro. E ela então o recebe, o beija, o seduz com palavras e leva esse rapaz para o seu leito, para praticar ali o adultério, a prostituição. E Salomão vai dizer que esse rapaz, ele foi como um boi caminha para o matadouro, sem saber que ele vai ser morto. Eu vou acrescentar a isso, é como um peixe que vai abocanhar uma isca e acaba engolindo ali um anzol, acaba sendo fisgado por um anzol. E o destino desse rapaz, segundo o texto, se você ler o restante do texto, é o inferno, é as câmaras da morte. Isso está no versículo 27 desse texto.
O destino dele é o inferno, é as câmaras da morte. Então, o segundo princípio que eu quero trazer para vocês, queridos, é fuja das paixões da carne. Eu destaco isso por quê? Porque um dos maiores problemas nas famílias hoje é a imoralidade sexual. Muitos casais têm sofrido com isso. E o conselho de Provérbios, e na verdade de toda a Bíblia, é fuja. Passa longe, diz Salomão, da casa dessa mulher adúltera e sedutora. Porque a força da mulher está na sedução, não é verdade? O homem é mais forte fisicamente, mas a mulher, ela tem algo que o homem não tem, que é um poder de sedução. E aí você vai para o Novo Testamento, ele confirma esse princípio, ele trata desse assunto com clareza. O apóstolo Paulo lhe diz, fuja da imoralidade sexual, fuja das paixões carnais, fuja dos desejos malignos da juventude. E eu quero dizer para vocês que um dos problemas que levam os homens à impotência sexual é o excesso de exposição ao sexo. Pornografia, por exemplo, né? Exposição demais à sexualidade, deixa o cara impotente. O cara não vai ter prazer com a mulher, né? Porque ele está liberando tanta dopamina ao ver aquelas coisas que não são realidade, né? Enfim, que ele fica meio louco, essa que é a verdade, né? E hoje o problema não é tanto passar pela vereda da adúltera, né? Mas a facilidade que nós temos de acesso à imoralidade sexual. Se fosse hoje, Salomão diria, joga fora o teu computador, se desfaça do teu iPhone, do teu celular, né? Porque um clique, uma conversa e já era. Grande parte dos adultérios começam no WhatsApp, começam numa curtida do Instagram, né? Começam ali num comentário do Facebook. Mas pastor, é assim, isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Isso acontece na igreja? Muito, traição, nudez, nudes, hoje é nudes, né? Envia nudes lá para a pessoa, né? Então aí, já começou a flertar com o quê? Com a imoralidade sexual, né? Então se você é alguém que tem flertado com a imoralidade sexual, com as paixões carnais, seja de modo literal ou virtual, né, trocado conversas sensuais, etc. Deus está te chamando para o arrependimento, querido. Deus está te chamando para o arrependimento. Porque o destino de quem pratica essas coisas são as câmaras da morte. É o inferno. Não se engane. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Leia Gálatas 5, de 19 ao 21. As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, emulações, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Se ouve muito pouco isso nos púlpitos da igreja. Muitos púlpitos hoje querem agradar você, amaciar a tua alma, trazer uma mensagem de autoestima. Não, quero que você saia daqui em crise, porque é a realidade. Inclusive, se no seu casamento, o seu marido, a sua esposa não tem acesso ao seu celular, saiba, tem coelho nessa moita. Tem coelho nessa moita. Não pode ter, é uma sociedade, tem que estar tudo aberto. Essa que é a verdade. Então, qual é o conselho de Salomão para uma família sadia? Primeiro, a mulher sábia procede do Senhor. Segundo, fuja das paixões carnais. Isso tem destruído a igreja, tem destruído as famílias. Tem sido terrível isso. Nós temos que nos arrepender, clamar a Deus, traz à luz tudo que está encoberto. E Deus tem feito isso, Deus tem respondido essas orações também. As pessoas têm, aquelas que têm tido problemas nessa área, elas têm vindo, elas têm se aberto, e isso é o primeiro passo para que elas sejam libertas, né? Então eu não quero que você saia, eu quero que você abra o seu coração, quero que você se arrependa. Isso é amor, eu amo você, por isso que eu falo isso. Ore, clame pelo seu cônjuge, se ele tem problema nessa área. Então, já vou acrescentar, não ia falar sobre isso,
Mas aí mais alguns pontos que prejudicam o casamento, e principalmente a vida sexual. Um deles é a pornografia. Pornografia destrói a vida sexual de um casal, como eu falei. Deixa o cara impotente, né, o cara não tem mais prazer com a esposa, enfim. Né, ele começa, claro, a comparar a sua esposa com aquelas imagens e isso é totalmente prejudicial. Segunda coisa é a falta de saúde, né, tipo obesidade, excesso de peso. Você não estar saudável vai te prejudicar nessa área também, irmãos. Né? Então, ser saudável é muito importante, né? Cuidar da sua saúde, né? Então, está em alta aí por causa do pastor Luciano, que é muito conhecido, né? Está pregando agora sobre o cuidado do corpo, né? Quem conheceu o pastor Luciano há mais de 10 anos atrás, ele era extremamente gordo, não cuidava da saúde, né? Hoje ele é outra pessoa, né? Irreconhecível, ele emagreceu 65 quilos. Então, hoje ele tem autoridade para falar, né? E escreveu um material, tem pregado, agora começa aí uma série de pregações aí pelo Brasil sobre o assunto. Isso é importante para o casamento também, né? Olhar para a esposa, para o marido, né? Você mesmo se olhar no espelho e ter uma boa autoestima, fala, puxa, estou me sentindo elegante, né? Tudo isso vai melhorar o teu casamento, não é verdade? Né? E uma terceira coisa que é muito comum que eu quero destacar é o uso de medicações, né, antidepressivos, ansiolíticos e anticoncepcionais também. Não estou dizendo para deixar de tomar, né, irmãos? Cada um tem a sua vida, o seu tratamento. Eu sei que muitas vezes um tratamento necessita disso, mas ore para Deus te curar, para que você um dia possa ficar sem isso, porque isso aí prejudica demais também. Né? Quem já teve mulher tomando fluoxetina aqui sabe que, né, a libido vai lá embaixo, irmãos. Né? Enfim. Então, essas medicações podem ajudar por um lado, mas também prejudicam demais o casamento. Tá? Então, vamos clamar a Deus por cura nessa área também, na área emocional e por aí vai. Amém? Então, essa é a segunda coisa, fuja dos desejos carnais, das paixões carnais, pecaminosas. Terceira coisa importante que eu quero trazer, agora vou focar nos pais e nos filhos. Terceira coisa, discipline os seus filhos. Então, você que é pai ou mãe, é necessário disciplinar os filhos. Vamos ler 3 versículos de Provérbios. Vamos começar com Provérbios 23, 13 e 14. Diz, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha só. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E Provérbios 22, 6, educa ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, quer ter uma família sábia, uma família sadia, exerça disciplina, exerça punição, eduque pelo exemplo. Então nós precisamos punir nossos filhos, sim, sem violência, né, claro, mas nós precisamos punir. E a varinha é muito importante. Então tem pessoas que falam, mas essa vara aqui não é a palavra de Deus? Não, é vara literal, irmão, né? Então às vezes é necessário uma varinha de pitanga, como lá em casa, uma varinha de marmelo. Poucas vezes usamos, mas tenho certeza que salvou e tem salvado a vida dos nossos filhos do inferno. Entendeu? Então, às vezes é necessário, né? Sem nenhum tipo de violência, às vezes um castigo, algo assim, né? Porque hoje existe uma teoria, não pode punir de nenhum jeito, é só educação positiva, é só reforçar o que é bom, né? Você não pode gritar com os filhos. Não é bem assim. Claro que uma casa cheia de gritaria, né, não é bíblico mesmo, vai deixar a criança traumatizada. Mas às vezes é necessário erguer um pouquinho a voz, sim, né? Já ouvi um pastor falando que a criança dele estava correndo na igreja, não dava tempo de buscar, né? A igreja saía na rua, ele gritou, né? A criança parou. Né? Então tem que gritar no momento de perigo, no momento de necessidade. Né? A gente tem que educar, temos que punir. Disciplina, limites, são essenciais para uma criança se desenvolver sadia emocionalmente. Não ir para extremos, claro, mas é necessário. Né? Na verdade, esse é o problema da sociedade hoje, né? Hoje a sociedade diz, não, você não tem que punir ninguém, né? Enfim, na verdade o que falta na nossa sociedade hoje é punição, não é verdade? Pega a nossa Constituição feita por bandidos para bandidos, irmãos, essa que é a verdade, entendeu? Leis que
né, punem o lesado, né, e favorecem o bandido, o ladrão. Por isso que a nossa sociedade está caminhando dessa maneira, né? Agora, se houvesse punição verdadeira, né, eu me lembro, isso aconteceu há vários anos atrás, né, de um surfista que tentou entrar na Indonésia com cocaína nas pranchas de surf, né? Pena de morte. Agora pense num outro que vai tentar a mesma coisa. Será que ele não vai pensar várias vezes? Puxa, acho que eu não vou fazer esse serviço não, porque eu posso morrer. Então, punição traz, né, melhora para a sociedade. Essa é que é a verdade, né? Então, nós precisamos entender isso e os nossos filhos também necessitam de punição. Esse mesmo princípio se aplica às famílias. Então, com amor, com sabedoria, né? Para punir a gente precisa pedir sabedoria também, né? Então, não no momento de raiva, tudo isso é importante, mas extremamente necessário. E quarto ponto, para finalizar, vamos falar para os filhos, né? Então, qual é o conselho de Salomão para os filhos? Obedeçam os pais. Então, filhos, ouçam os vossos pais. Vamos para Provérbios 13, versículo 1. Diz assim a palavra: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, o filho sábio atende à instrução do pai. Então, existem pelo menos, pelo que eu vi, 5 versículos semelhantes a esse aqui em Provérbios, né? Então, fala sobre ouvir a instrução do pai. E nós sabemos que o quarto mandamento dos 10 mandamentos é: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, né? Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai falar isso, né, em Efésios 6, de 1 a 3, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É claro que a obediência aos pais, ela é condicional, né? Puxa, eu tenho um pai ímpio, pastor, ele me pede, às vezes, para fazer coisas que vão contra os valores da palavra, aí claro, aí você não é obrigado a obedecer, mas de qualquer maneira, a honra, ela é incondicional, né? Então, honrar os pais, respeitar as autoridades, ser submisso a elas, não depende de condições. E eu finalizo com Provérbios capítulo 20, versículo 20, onde Salomão diz assim: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Amém? Então é abençoar e não amaldiçoar. Então, quais são os 4 conselhos que, claro, eu meditando em Provérbios escolhi, existem mais, né? Escolhi trazer para vocês nessa noite para sermos famílias sábias. Primeiro, a mulher sábia vem do Senhor. Amém? Segundo, fuja das paixões carnais. Terceiro, discipline os teus filhos, imponha limites para eles. E quarto, obedeça a seus pais. Amém, queridos? Muito importante. Queremos orar por vocês nesse sentido, né? Queremos clamar realmente por isso, né? E se você se identifica com alguma dessas áreas, é um momento de você estar aqui na presença de Deus, clamando, suplicando, pedindo sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar o louvor aqui à frente.